Bom, então dando prosseguimento aí à nossa aula, vamos falar agora um pouquinho de um outro conceito importante também, que é o conceito de comunidade. Ok, pessoal? O que seria uma comunidade? Comunidade representa o conjunto de populações diferentes que habitam uma mesma região. Então nós podemos perceber que tem a população A, a população B, a população C e a população D. Todas essas populações estão compartilhando, os mesmos recursos, submetidas às mesmas influências climáticas, físicas e químicas dessa região aqui. Então, essas populações diferentes que habitam essa região comum, nós chamamos então de comunidade. Só uma observação. Alguns livros não utilizam o termo comunidade. Eles podem utilizar esse termo aqui, biocenose. Biocenose e comunidade quer dizer a mesma coisa. Ok, pessoal? Então vamos em frente aí, continuar a nossa aula. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de ecossistema. O que seria o ecossistema? O ecossistema é um sistema formado pela interação dos fatores bióticos e abióticos de uma região. Aqui, como exemplo, nós temos uma lagoa, que representa aí um ecossistema. O que nós temos de fatores bióticos? Lembrando a vocês, pessoal, que bio quer dizer o quê? Vida, não é verdade? Então, fatores bióticos se referem aos seres vivos, né? Então, a gente pode pensar que os fatores bióticos se referem às populações, que são os seres que estão ali. E que tipo de população eu tenho nessa lagoa? Eu tenho populações de peixes, moluscos, algas, zooplâncton. Zooplâncton são aqueles seres microscópicos, heterotróficos, que estão presentes aí, no ambiente aquático. Aqueles seres que são levados aí pela correnteza, não tem mobilidade, que consiga vencer a força da correnteza. Então, os zooplâncton são larvas de insetos, microcrustáceos, que mais? Nós temos aí alguns tipos de protozoários, Todos esses seres aí são chamados de zooplânctons. E além dos fatores bióticos que estão aqui presentes nessa lagoa, nós temos também os fatores abióticos. O que são os fatores abióticos? São os fatores físicos e químicos. A representa a negação, então significa então que são componentes não vivos, ok? Olha, pensando em fatores físicos, nós temos a umidade, a temperatura, a pressão, que são todos fatores físicos aí. Podemos pensar também em luminosidade, não é verdade? Densidade da água. Tudo isso tem relação com o fator físico. Agora, pensando um pouquinho nos fatores químicos. O que tem de químico aqui nesse ambiente? Olha, nós temos aqui um pH, que vai mostrar para a gente se essa lagoa ela é ácida, básica ou neutra. Nós temos o teor de sais, minerais dissolvidos, que nós chamamos de salinidade. E temos também gases dissolvidos na água, como é o caso do oxigênio e do CO2. Eu sempre falo o seguinte, pessoal, em sala, olha, para você pensar em ecossistema, não precisa ir de longe, não. Basta você lembrar da palma da sua mão. Olha para a palma da sua mão aí, Você não está vendo, mas existem diversos seres vivos aí. Ou seja, você tem fatores bióticos. Que tipo de fator biótico tem na palma da sua mão? Olha aqui, inúmeras bactérias. Inúmeras, Você não está enxergando, mas elas estão aí. E o que mais você tem aí na palma de sua mão? Certos tipos de aracnídeos, que são os ácaros, Podem estar aí. E além disso, na palma de sua mão você encontra fatores tais como a umidade, a temperatura, pressão, que são fatores físicos. Você tem aí um pH, você tem aí salinidade, você tem aí gases, interagindo aí com esses seres, ou seja, a palma da sua mão é um ecossistema. Olha, se a gente for pensar bem, o nosso organismo apresenta diversos ecossistemas. Pensa na sua boca, por exemplo. É um outro ecossistema. O seu intestino grosso é outro ecossistema. E aí por diante. Beleza? Então não esqueçam, ecossistema
é um sistema formado, né, pelos fatores bióticos e abióticos de uma determinada região, sendo que os fatores bióticos são os seres vivos e os fatores abióticos são os fatores físicos e químicos que interferem na sobrevivência dos seres naquela região. Beleza, pessoal? Continuando, então, vamos passar aí para o nosso próximo assunto. Vamos falar um pouquinho agora sobre a biosfera. A biosfera corresponde ao conjunto de todos os ecossistemas do planeta, como nós já falamos. Então aqui nós temos o planeta Terra, todas as regiões desse planeta aí que apresenta vida. Esse conjunto representa o que nós chamamos de biosfera. Beleza, pessoal? Bom, dando prosseguimento então à nossa aula, vamos falar um pouquinho agora de um outro conceito, né, que também é bastante importante, que é o conceito de bioma. O conceito de bioma vocês vão ver muito aí na geografia. Bioma representa uma região terrestre que possui ecossistemas que se assemelham. Por exemplo, no Brasil nós temos a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, dentre outros biomas. E o mais curioso é o seguinte: o que vai determinar o tipo do bioma é o tipo de vegetação presente no determinado local. Por exemplo, se a gente estiver tratando de floresta amazônica, qual que é a característica principal da vegetação da floresta amazônica? São árvores arbóreas de grande porte, com copas bastante grandes, que cobrem uma vasta área, e folhas bem largas, com um limbo bem vistoso, né? E porque o ambiente é muito úmido, e as folhas então elas podem se dar ao luxo de apresentar um grande limbo, porque a perda de água pela transpiração não é um grande problema, ok? Se a gente pensar na Mata Atlântica, é mais ou menos a mesma coisa, ok? Agora, árvores, vegetação do cerrado, o que nós temos? Nós temos aqui, ó, árvores com galhos tortuosos, como vocês percebem aqui, ó, nessa figura, galhos tortuosos. As folhas, elas apresentam uma espessa camada de cutícula, uma camada de cera, que impede, né, a transpiração, a evapotranspiração. Algumas espécies também apresentam tricomas, que são semelhantes a pelos, né, que contribuem também para evitar a perda da água. Agora, se você estiver analisando a Caatinga, a vegetação local ela apresenta grande adaptação para evitar a perda de água. Nós encontramos nesse ambiente cactos, né? Cactáceas, que vão apresentar folhas modificadas em espinhos. Ok, pessoal? Então, o que caracteriza um determinado bioma é a vegetação que está ali, né? E não muitos animais, porque, como todo mundo sabe, diversos animais eles migram, né, para regiões para fora do limite do bioma, e a vegetação permanece sempre ali. Então é ela que vai determinar o tipo de bioma. Ok, pessoal? Continuando então, ó, vamos falar um pouquinho sobre o hábitat. O que é o hábitat? O hábitat é o local no ambiente onde uma espécie pode ser encontrada naturalmente. Ok? Nessa figura aqui a gente percebe aqui, ó, na América do Sul, essa mancha aqui representa o hábitat de uma espécie qualquer. Já na África, nessa região, existe aqui um ambiente natural para uma outra espécie qualquer. Ok? Só lembrando a vocês, pessoal, que quando uma espécie, né, ela está localizada aí fora de seu hábitat natural, ela é chamada de espécie exótica. Muito cuidado com esse termo, tá, pessoal? Espécie exótica é toda espécie que se encontra fora do seu hábitat natural. Muitas vezes, uma espécie exótica ela não causa nenhum transtorno, inclusive ela é até benéfica, né, em alguns casos, como a gente tem aí, ó, no caso do milho, da batata inglesa e de outras variedades vegetais que são exóticas, são cultivadas aqui no Brasil e são de grande interesse econômico e nutricional, ok? Mas muitas vezes essas espécies exóticas elas são introduzidas de maneira irregular, elas começam então a proliferar de maneira desordenada, causando impactos ambientais. Nesse caso, a espécie exótica vai ser chamada de
espécie exótica invasora. Então, cuidado, ó. Esse termo aqui, ó, espécie exótica invasora, se refere à espécie exótica que cresce de maneira desordenada, causando impactos ambientais diversos e, nesse caso, merece toda a atenção nossa aí da ecologia. Então, por esse motivo, nós vamos abrir um parêntese aqui para falar um pouquinho sobre espécies exóticas invasoras. Vamos lá? Bom, é o seguinte, olha, não sei se vocês já ouviram falar, mas aqui nós temos aqui, ó, o famoso mexilhão dourado. O mexilhão dourado, ele foi trazido para o Brasil por meio de navios vindos aí da China. Esse mexilhão dourado, ele, né, ao ser introduzido aqui no nosso litoral, ele deu a sorte, porque aqui ele não encontrou predadores, nem competidores e nem parasitas, e encontrou então um ambiente favorável para se reproduzir. E a população foi aumentando, 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 e se tornou então uma verdadeira praga. Aqui nós podemos perceber a presença do mexilhão dourado presente aí em tubulações de indústrias, em turbinas, né, de hidrelétricas, causando sérios prejuízos econômicos aí para o nosso país. Uma outra espécie bastante conhecida aí, ó, uma espécie exótica invasora bastante conhecida, é o famoso caramujo africano, que é esse que está aqui, ó. O caramujo africano, ele foi introduzido no Brasil ilegalmente, né, para a comercialização de sua carne, que é o escargot. No entanto, pelo fato, né, dessa espécie não apresentar um gosto muito palatável, ele não fez tanto sucesso, né? E aí acabaram julgando, né, esse caramujo aí nas florestas brasileiras e encontrou então um ambiente favorável e ele conseguiu então se adaptar muito bem, ter uma taxa reprodutiva bastante elevada e essa espécie de caramujo africano, que é exótica, está levando à extinção essa espécie de caramujo aqui, que é o caramujo brasileiro, uma espécie nativa que vem sofrendo muito com a competição, né, efetuada pelo caramujo africano. É uma competição que chega a ser desleal, né, pessoal? A espécie nativa, ela vive ali há milênios, apresenta aí predadores, competidores e parasitas naturais, ou seja, fatores que vão interferir aí na sua taxa de crescimento. Agora, vem aqui o exótico, que não sofre com nada disso e acaba tomando lugar aí, beleza? E só para finalizar, aqui nós temos o tucunaré. O tucunaré é um peixe de água doce que foi introduzido aí na região da floresta amazônica, e esse peixe ele vem causando aí grandes problemas ambientais, uma vez que é uma espécie bastante agressiva aí, competidora aí de espécies nativas, vem causando a extinção aí de algumas espécies de peixes nativos aí da região da floresta amazônica. Então, pessoal, muito cuidado. Repetindo então, ó, o que é uma espécie exótica? A espécie exótica é toda aquela que está fora do seu hábitat natural. Só para vocês entenderem aqui, ó, se eu pego essa espécie que está aqui na África, ó, e coloco ela aqui, ó, no Brasil, ou vice-versa, pego uma espécie daqui e coloco aqui, essa espécie aqui vai ser chamada de exótica, e essa espécie aqui também vai ser chamada de exótica. Muitas vezes, as espécies exóticas se tornam invasoras, ou seja, elas se tornam pragas. Por que elas se tornam pragas? Porque as espécies exóticas elas não vão encontrar predadores, competidores e parasitas que, no caso, atuariam no crescimento populacional delas. Como não há nada disso atuando, elas crescem de maneira descontrolada e se tornam verdadeiras pragas. Ok, pessoal? Não esqueçam disso, porque é um assunto bastante cobrado aí. Outros exemplos, né, que nós podemos citar, temos o caso aí da abelha africana, não é verdade? Temos o caso aí do capim gordura, do eucalipto, que são espécies exóticas que vêm causando aí grandes problemas ecológicos no Brasil. Belezinha? Continuando então. Bom, pessoal, continuando então a nossa aula, vamos falar agora um pouquinho sobre o conceito de nicho ecológico. O que é um nicho ecológico?
Nicho ecológico representa o conjunto de ações que são desempenhadas por uma espécie no ambiente. Dizemos que o nicho ecológico corresponde à profissão da espécie no ambiente, ou seja, é tudo aquilo que ela faz no seu hábitat, ok? E o nicho ecológico, pessoal, é um conceito muito importante e é um conceito muito abrangente também. Podemos resumir da seguinte maneira, para não gerar nenhum tipo de dúvida em vocês, ó. Nicho ecológico representa tudo o que a espécie faz, ok? Tudo que a espécie faz representa o seu nicho. Mas não é só isso. O nicho também representa tudo o que a espécie necessita para sobreviver. Então, tudo que a espécie faz e tudo que ela necessita, e nesse caso a gente pensa aí nos fatores físicos, químicos, né, que são necessários à sobrevivência da espécie, está relacionado com o nicho ecológico. Beleza? Então não tem erro. Tudo que a espécie faz e tudo que a espécie necessita. Dizemos que o nicho representa o papel desempenhado pela espécie no ambiente. Agora, olha que interessante, pessoal. Como é que o Enem cobre esse assunto? Da seguinte forma. Imagine essa situação aqui, ó, que eu vou separar aqui, ó, para vocês entenderem. Ó. Aqui na esquerda. Aqui, esse círculo representa o nicho da espécie A. E esse círculo aqui representa o nicho da espécie B. Vocês podem observar que não há nenhuma interseção entre os dois nichos. Nesse caso, dizemos que não há competição entre as duas espécies, entre as espécies A e B. Ok? Se os nichos não se assemelham em nenhum momento, dizemos que não há competição. No entanto, aqui, ó, nesse caso, nós temos espécies A e B compartilhando, né, numa determinada área, né, numa determinada situação, nichos ecológicos. Então, o que nós podemos falar? Que nesse caso, você tem uma competição entre as espécies A e B. Então, aqui há uma competição. Só que essa competição, ela se caracteriza por ser pouco intensa. Por que é pouco intensa? Vamos dar um exemplo? Olha só. Imagina que a gente esteja analisando aí espécies de aves, né? Essas espécies elas se alimentam de diversas coisas aí no ambiente. Só que, num determinado momento, elas estão ali competindo, né, por um certo tipo de alimento, como seja aí um fruto, ou uma semente e tal. Então, nesse caso, né, em algum momento elas vão competir. Mas essa competição, ela não inibe, né, a sobrevivência delas aí no ambiente. Elas podem coexistir, ok? Essa sobreposição não impede que as duas espécies permaneçam aí no ambiente. Agora, verifiquem esse caso aqui, ó. Nós temos espécies A e B, né? Praticamente, né, elas apresentam o mesmo nicho ecológico. Nesse caso, pessoal, fiquem ligados, ó. Quando acontecer isso, podemos falar que há uma competição intensa, tá? Quando a sobreposição de nicho ela é muito grande, nós temos uma competição intensa. E essa competição intensa, ela pode muitas vezes levar à extinção de uma das espécies competidoras e também, se for o caso, a migração. Se a espécie competidora, aquela que estiver perdendo a disputa, puder migrar, ela vai migrar, ok? E vai sair dessa situação desconfortável. Agora, perceba aqui, ó. Existe, né, na ecologia um princípio muito famoso chamado de princípio da exclusão competitiva de Gauss. O que Gauss falava? Ele falava o seguinte, olha, que se duas espécies apresentarem nichos muito semelhantes, como a gente viu na situação anterior, né, a gente percebe aqui que o nicho de A realiza uma interseção completa com o nicho de B, os nichos se sobrepõem, somente uma delas vai permanecer no ambiente, ok? Então a competição leva à exclusão de uma delas. Por isso o nome do princípio, né? Princípio da exclusão competitiva de Gauss. Perceba essa figura aqui, ó. Aqui nós temos um paramécio, tá?
da espécie Paramecium aurelia, tá? E esse gráfico representa a sua taxa de crescimento populacional, ok? Aqui do lado nós temos uma outra espécie de Paramecium. Gente, Paramecium, só para quem não está ligado aí, representa uma espécie de protista, né, de protozoário ciliado de água doce de vida livre, que não causa doenças aí no ser humano. Beleza? Aqui então nós temos aqui o gráfico da espécie Paramecium caudatum e a taxa de crescimento populacional, a curva representando o crescimento da espécie. Beleza? Bom, pessoal, quando essas espécies são cultivadas isoladas, elas vão se desenvolver. Né? Nesse caso aqui, essa aqui apresenta uma densidade maior do que essa. Mas as duas se desenvolvem bem quando elas estão isoladas. No entanto, quando as duas são cultivadas juntas, olha o que acontece. Olha, o Paramecium aurelia, ele começa aqui, né, a apresentar uma aceleração, depois uma desaceleração e apresenta então um equilíbrio populacional. Enquanto que a espécie de Paramecium caudatum, ela tem aí um crescimentozinho e depois, né, você tem aí um decréscimo na população até, né, a extinção da mesma. Beleza? O que esse experimento representa para a gente? Representa que Paramecium aurelia e Paramecium caudatum, né, no caso aqui o aurelia, ele representa aí uma espécie melhor adaptada. Foi ele que venceu a disputa, ok? E o Paramecium caudatum é a espécie menos adaptada, ok? Podemos falar que o nicho de ambas são muito semelhantes, havendo uma interseção. Nesse caso, ocorreu aí processos de extinção do Paramecium caudatum, que é a espécie menos adaptada. Belezinha? Bom, para finalizar, vou falar agora aí do conceito de ecótone. O que é o ecótone? Ecótone é uma região de transição entre dois ecossistemas, ok? Dois ou mais ecossistemas. Então reparem aqui, ó. Aqui eu tenho o ecossistema A e desse lado aqui o ecossistema B. Belezinha? Aqui vocês percebem que o ecossistema A é uma região de gramínea e aqui é uma região, né, de floresta mais densa, né, umas árvores arbóreas de grande porte. E essa região de transição, que pega um pedacinho do ecossistema A e também um pedacinho do ecossistema B, nós chamamos de ecótone. Conceito muito importante aí, né? Porque é o seguinte, olha, como é que as provas cobram isso? Se a prova falar em termos de biodiversidade, o que você vai analisar? O seguinte, a biodiversidade, ela é maior no ecótone. Geralmente, tá? A biodiversidade é maior no ecótone do que se comparado aos ambientes A ou B. Por que a biodiversidade é maior no ecótone? Repara, pessoal, ecótone é uma região de transição. Então, espécies que são pertencentes ao ecossistema A e espécies que são pertencentes ao ecossistema B vão estar presentes na região de ecótone. Por isso a importância, né, da manutenção, da preservação dessas regiões de ecótone, porque elas são regiões, né, que apresentam uma grande biodiversidade e merece toda a nossa atenção aí, ok? Pessoal, essa foi a nossa aula sobre introdução à ecologia. Em breve estarei postando aí mais videoaulas, ok? Quem tiver sugestão aí pode ficar à vontade. Meu e-mail, vou repetir, paulobhz@hotmail.com, e tem também o meu blog. Fiquem à vontade lá, comentem, né? Utilizem da melhor forma possível lá. É biologiadiversa.blogspot.com. Beleza, pessoal? Até mais aí. Fui!